Olá a todos, meu nome é Israel Oliveira Pereira, a minha professora orientadora é a doutora Andrea Fogaça Rodrigues Maricato e o tema da apresentação do trabalho é a responsabilidade civil das empresas com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Introdução. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 1º preconiza que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, ela trata sobre a proteção de dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas no meio digital. Objetivos. O objetivo do presente trabalho é analisar a responsabilidade civil das empresas na nova Lei Geral de Proteção de Dados, pois o Código Civil já estabelece em seus artigos 186, 187 e 927 que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar. Então, qual seria a utilidade da nova Lei Geral de Proteção de Dados? A LGPD prevê sobre a responsabilidade civil e o ressarcimento de danos em seus artigos 42 a 45, estabelecendo as hipóteses que o controlador ou operador ficam obrigados a reparar danos a outrem, como, por exemplo, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação da LGPD. Essa lei foi um grande avanço, visto que atualmente nossos dados são coletados a todo momento para inúmeros fins, sem que nós tenhamos consentido. No livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duhigg narra inúmeros casos de empresas que monitoravam os hábitos das pessoas e transformavam em dados para direcionar produtos ou serviços de modo que incentivem as pessoas a consumir mais, e ainda casos de empresas que vendiam esses dados para outras empresas. O livro aborda também sobre o caso de uma jovem menor de idade que estava grávida e os pais não sabiam e ela pesquisava itens de bebê na internet. E na semana seguinte, sua família começou a receber correspondência de revistas com artigos infantis, com o nome da jovem, causando transtorno no pai daquela menina, pois acreditava que a revista queria incentivar que a jovem tivesse gravidez precoce. Metodologia: a pesquisa científica na área jurídica apresenta particularidades, de modo que a metodologia utilizada foi a qualitativa e exploratória. Resultados: como resultado obtido, podemos aferir que a responsabilidade civil subjetiva das empresas pode ser decorrente de danos causados em função de ato doloso ou culposo. Todavia, não serão responsabilizados com base na LGPD se ainda que exista o dano, não houver violação da legislação de proteção de dados, ou restar provado que o ilícito foi causado por culpa exclusiva da vítima, mas deverá ser analisado o caso concreto, mas isso não exclui a possibilidade de ajuizar uma ação com base nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Conclusão: concluindo, a referida lei é um marco importante, pois os jurisdicionados devem ter conhecimento do que pode ou não ser feito, visto que a lei prescrever ilícitos de modo genérico traz insegurança aos cidadãos e às empresas, pois nem sempre a coleta de informações são para fins mal intencionados. Com base no que eu falei na conclusão, iremos analisar duas jurisprudências. Um caso, esse primeiro é muito interessante, que teve o autor Alex Zelenovsky, de um mandato de segurança civil, que foi na data do julgamento 17/6/2020. Como a lei também é uma lei nova, ainda não tem muitos julgados sobre o tema, mas com o tempo acredito que inúmeros outros casos já serão julgados com mais frequência. Esse primeiro caso trata de um mandato de segurança impetrado por Flávia Mioco
e Miguel Gouveia Martins, em face do governador do estado de São Paulo, impugnando um acordo de cooperação celebrado com as operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM, no qual o governador queria monitorar o isolamento durante a quarentena, com informações geradas a partir de dados de aparelhos, devido à pandemia do Covid-19. De acordo com o relator do acordo, o compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao Covid-19 pode ser feito de forma anônima e agregada, preservados o sigilo dos dados dos usuários, e não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais aludidos pelos impetrantes, de modo que não há, pois, direito líquido e certo a ser preservado. O intérprete, sempre que chamado a interpretar determinada norma ou princípio, deve fazê-lo de modo a harmonizá-los ao ordenamento jurídico, ponderando os bens constitucionais colocados à prova, relativizando o direito constitucional questionado quando for o caso. Não há como negar que tal medida, acesso a dados agregados e anônimos, a fim de verificar o índice de isolamento e distanciamento social e adotar as medidas necessárias ao combate da pandemia, tem como objetivo a preservação do direito à saúde e, por fim, ao mais importante bem protegido pela Constituição da República do Brasil, o direito à vida. Ou seja, nesse caso, os impetrantes queriam que, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, o governador parasse de monitorar o isolamento através do aparelho celular. Ou seja, toda vez que uma pessoa saía, se deslocava de um ponto A ao ponto B, as operadoras transmitiam esses dados à inteligência do governo federal, do governo estadual, e com isso eles faziam um programa de combate à Covid-19, algo de extrema importância que, na verdade, quando se fala entre o direito à vida e um outro direito também protegido pela Constituição, o direito à vida sempre deve prevalecer. Mas seria diferente caso, por exemplo, o governador utilizasse, olha, pessoa X, Y e Z não estão cumprindo o isolamento social, e através disso começasse a ridicularizar essas pessoas. Aí isso seria vedado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, dados anonimizados, que não dá para identificar a pessoa, isso não chega a caracterizar um ilícito. Esse é um outro caso com a relatora desembargadora Shirley Fenzi, que foi julgado em 14 de 8 de 2019, que foi uma apelação civil, no qual a autora estava sofrendo inúmeros ataques pela internet e pediu a indenização por dano moral, no qual teve o seu pedido parcialmente procedido. No acórdão foi julgado os seguintes dias quesitos: as consequências que decorreram da invasão dos dados cadastrais da autora por terceiros desautorizados causaram abalos moral passíveis de reparação. Em acordo com as peculiaridades do caso, entendo que o valor da indenização fixado pelo juiz sentenciante deve ser reduzido, o que proporciona a reparação pecuniária do dano ofendido e o efeito pedagógico ao ofensor, evitando-se a reiteração de condutas dessa natureza, sem que haja enriquecimento ilícito sem causa. Obrigado.